Boa tarde a todos. O meu nome é Luiz Fernando Silva Oliveira. Eu sou orientado pelos professores Dr. José Garcia Abreu e professora doutora Helena Lobo Borges, e vou apresentar hoje o meu exame de qualificação de doutorado, que será feito por meio da aula intitulada Eixo Cérebro-Intestino: Implicações do Sistema Nervoso Entérico na Doença de Parkinson. Na aula de hoje, eu propus 3 grandes perguntas para que a gente possa conversar. A primeira delas seria: o que é a doença de Parkinson? Momento em que a gente vai tentar ver um pouco do conceito dessa doença, que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, muitos até conhecem pessoas que são portadoras dessa condição. Como o cérebro se relaciona com o intestino? Que essa pergunta inicialmente pode parecer confusa para vocês, mas lá na frente eu acredito que vai se tornar mais fácil de entender por que eu propus a gente responder essa pergunta. E quais são as implicações do trato gastrointestinal na doença de Parkinson? E partindo para a nossa primeira pergunta, né, o que seria a doença de Parkinson? O Parkinson ele já é descrito há mais de 200 anos e começou com os estudos do professor James Parkinson, da Royal College of Surgeons, no Reino Unido, que descreveu um grupo de pacientes que apresentavam, dentre várias características, alterações na sua postura e estabilidade corporal, e nesse ensaio ele descreveu como o ensaio da paralisia agitante. E embora esses estudos já sejam bastante tempo atrás, o conceito da doença de Parkinson ele ainda vem sofrendo modificações à medida que novos fatores são associados à doença, e hoje em dia ela é então aceita clinicamente o conceito de que a doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo de lenta progressão que se manifesta com uma ampla gama de sintomas, os quais iniciam antes mesmo do diagnóstico ser realizado, e é resultado da combinação de fatores ambientais e genéticos. E desses fatores genéticos, propriamente dito, a primeira evidência de fatores genéticos envolvendo a doença de Parkinson aconteceram no momento em que também se descobriu a proteína alfa-sinucleína, porque em um grupo de pacientes que apresentavam o Parkinson, uma condição familiar, essas pessoas apresentavam alteração no gene SCNA, que codifica a proteína alfa-sinucleína. E essa proteína, a alfa-sinucleína, ela está presente em todos os tecidos durante o desenvolvimento e só mais tarde ela tende a se acumular no tecido nervoso. E ela é uma proteína presente nos terminais pré-sinápticos, tanto ancorado à membrana quanto no citoplasma das células. E é apontada como uma proteína importante para a homeostase da liberação dos neurotransmissores e também para o desenvolvimento dos neurônios dopaminérgicos. Ela é uma proteína de 140 aminoácidos, e aqui está a estrutura dessa proteína, mostrando aqui no início a sua região N-terminal e aqui a sua porção final C-terminal. E já são apontados que essas regiões da proteína alfa-sinucleína, elas são importantes para o seu papel de agregação. Agregação essa que ainda não se sabe exatamente como que ocorre, mas estudos têm mostrado e proposto que a proteína alfa-sinucleína ela é fisiologicamente monomérica e em sua forma solúvel, e ela pode sofrer agregações formando dímeros que, com o passar do tempo e à medida que se acumulam, dão origem a oligômeros, que se acumulam em protofibrilas, podendo dar origem a fibrilas amiloides, e que são o principal componente dos corpos de Lewy. Esses corpos de Lewy, eles são um marcador histopatológico importante para o diagnóstico pós-mortem da doença de Parkinson, uma vez que as alterações morfológicas observadas no cérebro dos pacientes, eu destaco a perda dos neurônios dopaminérgicos da substância nigra. Nessa imagem, vocês podem observar o mesencéfalo de um paciente saudável, mostrando essa região mais pigmentada devido à presença do pigmento neuromelanina no citoplasma dos neurônios dopaminérgicos. E quando olhamos a imagem ao lado do mesencéfalo de um paciente com a doença de Parkinson,
observamos que esse pigmento desaparece. Isso ocorre por conta da morte desses neurônios que é observada durante a doença de Parkinson. E nessas imagens abaixo, nós observamos cortes histológicos desse tecido, mostrando que de um paciente saudável, esse tecido é repleto de neurônios dopaminérgicos, que são essas células maiores com esse pigmento mais escuro presente no citoplasma. No entanto, um paciente portador do Parkinson, além de observarmos o desaparecimento da maior parte dessas células, observamos também uma estrutura que é evidenciada nesse maior aumento e apontada pela seta, que seria o corpus de Lewy. Esses corpos de Lewy, eles são apontados por serem constituídos, maior parte, por fibrilas de alfa-sinucleína, mas ainda não se sabe exatamente quais são os outros componentes que se tem, mas existem várias hipóteses associadas à sua composição, incluindo até fragmentos de organelas e pedaços de membrana de células. E essa morte dos neurônios dopaminérgicos na substância nigra, ela impacta diretamente na redução da síntese do neurotransmissor dopamina, que numa condição saudável, ela é produzida por esses neurônios dopaminérgicos e que quando esses neurônios diminuem, essa população neuronal diminui, automaticamente a síntese desse neurotransmissor também reduz proporcionalmente. E isso leva ao desenvolvimento dos sintomas motores clássicos da doença de Parkinson, dos quais eu destaco a postura curvada, que é reflexo principalmente da rigidez muscular, além dos tremores nas extremidades, especialmente nos pés e nas mãos, nos dedos das mãos, que correspondem ao chamado tremor de repouso. Além disso, os pacientes também apresentam alterações na marcha, o que corresponde à conhecida pelos médicos como marcha parkinsoniana. Esse grupo de 4 sintomas motores principais são utilizados pelo critério do diagnóstico clínico da doença. No entanto, esses sinais motores eles são apenas a ponta do iceberg. E por que eu digo isso? Porque esses sintomas motores eles são apenas a parte visível do espectro de sintomas dessa doença, que se manifesta com uma gama de outros sintomas, sendo que a constipação, alterações na motilidade gastrointestinal, elas aparecem cerca de 20 anos antes dos primeiros sintomas motores aparecerem no paciente. E muitas das vezes esse sintoma ele acaba sendo ignorado ou associado a outros fatores e muitas das vezes o paciente evolui com outros distúrbios, como distúrbios do sono, alterações de humor, dores e fadigas, até ele começar a manifestar os primeiros sintomas motores. E aí é que entra a pergunta, como que o cérebro está relacionado com o intestino? Já que o Parkinson é uma doença do sistema nervoso central, ela é conhecida por ser uma alteração, uma neurodegeneração, como que esses sintomas intestinais aparecem? E é aí que eu trago para vocês um eixo de comunicação chamado eixo cérebro-intestino. E o eixo cérebro-intestino é uma comunicação bidirecional feita entre o cérebro e o intestino, como o próprio nome já sugere, e é feita por todos os elementos que fazem parte desses órgãos, como, por exemplo, a microbiota do intestino também faz parte desse eixo. E esse eixo, ele controla não somente funções gastrointestinais, mas também funções afetivas, funções cognitivas, além de que cerca de 95% da serotonina produzida do nosso corpo é fruto da síntese no intestino, por meio das bactérias da nossa microbiota. Além disso, tem também o eixo HPA, que é um eixo que responde em condições de estresse. Ele é composto pelo hipotálamo, pela glândula pituitária e pela glândula adrenal, que culmina na liberação do cortisol em resposta a condições de estresse. E, além disso, a gente tem também o sistema nervoso entérico. Como assim, um sistema nervoso presente no intestino? Eu sei que muitas pessoas nunca pararam para se perguntar como que as manifestações do trato gastrointestinal elas estão relacionadas com condições nossas do sistema nervoso, como, por exemplo, ansiedade, nervosismo. E é aí que eu trago para vocês uma pequena revisão sobre a anatomia do sistema nervoso, que é dividido primariamente em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico,
dos quais o sistema nervoso periférico tem funções motoras e sensoriais, dos quais a subdivisão do sistema nervoso periférico autônomo culmina numa outra classe, né, subdivisão, que seria o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso entérico, que é o único dessas três subdivisões que possuem funções motoras e também funções sensoriais. E esse sistema nervoso entérico, ele começou a ser descrito inicialmente nos trabalhos do professor John Newport Langley, que membro da Cambridge University, que divulgou os estudos em que descreveu o sistema nervoso autônomo, bem como suas subdivisões em sistema nervoso simpático e parasimpático, e que na época descreveu o sistema nervoso entérico como uma porção pós-ganglionar do sistema nervoso autônomo parasimpático. E atualmente é aceito que o sistema nervoso entérico é uma rede de circuitos neurais encontrada ao longo de todo o trato gastrointestinal e é o responsável pelo controle neural da função gastrointestinal. E esse sistema nervoso entérico, ele tem origem das células da crista neural, que são essa população de células que aparece no estágio embrionário conhecido como neurulação, que é o que vai dar origem ao desenvolvimento do sistema nervoso do embrião. Então, eu destaco aqui estruturas como o tubo neural, que surge durante esse período, e essas células da crista neural ficam localizadas nessa região. E elas migram, elas possuem uma capacidade migratória e irão migrar em direção ao tubo digestivo presuntivo, né, o tecido ali, a região que dará origem ao sistema digestório, e elas irão colonizar todas as porções do tubo digestório. A professora Nicole Ledoirin e sua colaboradora descreveram a migração rosto-caudal das células da crista neural em direção à colonização do trato gastrointestinal. E ela descreveu que as células da crista neural vagal migram e colonizam o tubo digestório na altura do esôfago até o reto, enquanto que as células da crista neural sacral, ou seja, a porção final, originam apenas uma parte das células do intestino, que seria a região pós-umbilical, e que se misturam com células derivadas da região vagal que também chegaram àquela porção. E para facilitar a observação desse fenômeno, eu trouxe uma imagem de um embrião de galinha em um ensaio de hibridização in situ para o gene de SOX10, que é um gene marcador de células neurais, mostrando que aqui, entre a altura do somito 1 ao somito 7, as células da crista neural dessa região migram e colonizam do esôfago até a região do reto, enquanto que as células da crista neural sacral, a partir do somito 28, vão migrar e colonizar a porção pós-umbilical do intestino. No esquema ao lado, a gente vê o embrião de camundongo no estágio E14, mostrando que esse fenômeno migratório também ocorre nos embriões de camundongo, e que tem a migração de células também nas alturas do somito 1 ao 7 e no somito 28 para colonizar a região, a porção final do intestino. E uma vez que essas células elas são progenitoras, né, elas mantêm um bipotencial progenitor, que envolve a regulação de genes como o gene homeobox2b e o gene RET, do receptor de tirosina quinase do tipo RET, e o SOX10. No entanto, ao decidir seguir um caminho neurogênico, essas células precisam inibir a expressão do gene SOX10, enquanto para seguir um caminho neural, é importante inibir a expressão do gene RET, desse receptor de tirosina quinase. E no esquema ao lado, mostrando o embrião de camundongo, a gente observa que esses progenitores estão distribuídos ao longo de todo o trato gastrointestinal e também é acompanhado pela presença de células gliais entéricas com marcação positiva para o gene de SOX10 e GFAP, por exemplo, e neurônios entéricos com marcação RET positiva e beta-3 tubulina. Então, as células são representadas nessa imagem em vermelho e verde, as células da linhagem glial e neuronal, e os progenitores em azul, mostrando que elas estão distribuídas ao longo de todo o trato gastrointestinal do embrião. E por isso, o sistema nervoso entérico ele possui uma diversidade de tipos celulares, tanto de células da linhagem
gliogênica, mostrando aqui que essas células da glia têm características muito semelhantes às células da glia do sistema nervoso central. Além disso, são descritos 14 tipos de neurônios entéricos que estão listados na imagem ao lado. E Furnes afirmou que só no intestino delgado apresenta cerca de 100 milhões de neurônios, o que corresponde a um número de células até maior do que o da própria medula espinal. E esses neurônios e células gliais eles estão distribuídos no tubo intestinal, e para facilitar a visualização, eu trouxe um esquema mostrando o tubo digestório tridimensionalmente, com as camadas típicas desse tecido. Então, aqui a gente tem a camada mais interna, olhando nessa figura, a camada mucosa, que é a que vai estar em contato com o lúmen do tubo, ou seja, onde irá passar o alimento. Abaixo da camada mucosa, nós temos a submucosa, onde a gente irá encontrar esse conjunto de células. E abaixo da camada mucosa, temos duas camadas musculares, que também apresentam células entre essas duas camadas. E logo abaixo, a camada serosa. E nessas camadas, o sistema nervoso entérico é dividido em dois plexos. O plexo submucoso, como o próprio nome já sugere, que é um plexo que está formado ali nessa região da submucosa, que seria essa região aqui, e esse plexo ele também é conhecido como plexo de Meissner. Além disso, nós temos o plexo mioentérico, que é o maior dos dois plexos, e ele está localizado entre duas camadas do músculo liso, e conhecido como plexo de Auerbach. E esses dois plexos do sistema nervoso entérico, eles estão conectados ao sistema nervoso central pelo nervo vago, que é essa estrutura que parte do tronco encefálico e faz a comunicação com os órgãos dentro da cavidade peritoneal do corpo. Mas, dessa forma, quais seriam, então, as implicações do trato gastrointestinal na doença de Parkinson? E como que esse sistema nervoso entérico que acabou de ser apresentado pode estar envolvido na doença? E a primeira evidência dessa participação do sistema nervoso entérico no Parkinson foi dada nesses dois estudos de grupos independentes que mostraram a presença de corpos de Lewy no trato gastrointestinal. O primeiro mostrando a presença dessas estruturas no esôfago de pacientes com a doença, e outro mostrando essas estruturas em um estudo imunohistoquímico, mostrando a presença dessas estruturas nos neurônios entéricos, no sistema nervoso entérico dos pacientes. E que levou, mais tarde, à formulação da chamada hipótese de Braque, em que Braque e seus colaboradores propuseram que um agente neurotrópico, até então desconhecido, no intestino, seria capaz de propagar-se pelo nervo vago e alcançar o núcleo motor dorsal desse nervo e depois atingir a substância nigra, onde ele iria causar a morte dos neurônios dopaminérgicos, ou seja, aqui nós temos na figura a mucosa do intestino, então esse agente que estaria no lúmen do tubo conseguiria passar pela barreira epitelial intestinal, chegaria aos plexos entéricos, onde ele causaria uma alteração, e uma vez que esses plexos estão conectados ao sistema nervoso central pelo nervo vago, esse agente neurotrópico iria percorrer pelo nervo vago e alcançar o mesencéfalo, que é onde apresenta as células da substância nigra. E vale lembrar que o intestino é a maior interface de comunicação com o ambiente externo. Isso porque, durante a nossa alimentação, o nosso corpo está sujeito a diversas agressões, tanto estresses mecânicos, como a má mastigação dos alimentos, traumas, acidentes, além de insultos químicos, como substâncias presentes nos alimentos, medicamentos, bebidas alcoólicas e até agentes químicos muitas vezes utilizados como insumos agrícolas. E dessa forma, tem se proposto modelar a doença de Parkinson em diversos organismos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a frase de George Box, que diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E essa frase, ela se faz importante uma vez que, dentro da pesquisa biomédica como um todo, e não diferente na doença de Parkinson, vários modelos têm sido utilizados para investigar quais são os fatores responsáveis por iniciar ou por fazer essa doença progredir, como embriões de Drosophila melanogaster, embriões de galinha,
a rã Xenopus levis, cultura de células humanas e de células animais, além de camundongos, zebrafish, entre outros modelos. E a união do conhecimento gerado por todos esses modelos tem fornecido importantes respostas de como esse mecanismo tem ocorrido no corpo humano. Um dos estudos pioneiros, utilizando o modelo animal, mostrou que a utilização da rotenona, que é um pesticida natural utilizado na aquicultura, ele, quando administrado via gavagem em camundongos, eles induziram o estresse oxidativo que levou à morte dopaminérgica e o desenvolvimento de condições de Parkinson nesses camundongos tratados. E eles afirmam que esse agente ele é útil para modelar essa doença, uma vez que ele não consegue passar pela barreira hematoencefálica, e isso foi evidenciado por eles também, já que não foi identificada a presença da rotenona nem no sangue e nem no encéfalo dos animais tratados em análise cromatográfica. No entanto, o duodeno desses animais apresentava a marcação positiva para a alfa-sinucleína, que está marcada em verde. Então, após 1 mês e meio da administração da rotenona, a porção do duodeno desses camundongos apresentava esses grânulos marcados em verde pela proteína alfa-sinucleína. E eu destaco também em vermelho a marcação para beta-3-tubulina, que eu falei lá na frente, que é uma marcação para neurônios entéricos. No ilho desses camundongos, né, outra porção do intestino dos camundongos, após 3 meses, apresentava uma marcação ainda mais intensa da alfa-sinucleína no interior dessas células, e além disso, os autores destacaram também a presença dessa estrutura esférica marcada em verde, que eles associaram com um corpúsculo de Lewy. Posteriormente, ao olhar para o sistema nervoso central, né, ou seja, para o tronco encefálico, eles foram avaliar a substância nigra. Então, nesse esquema, para facilitar a compreensão, eu trouxe aqui mostrando o sistema nervoso central, né, a porção do cérebro de um paciente, e aqui em destaque essa região, que é o mesencéfalo, que é onde comporta a substância nigra. E nessa região dos camundongos, quando eles avaliaram, eles observaram a marcação positiva para a alfa-sinucleína 1 mês e meio após a administração da rotenona. No entanto, com 3 meses, eles observaram que o citoplasma dos neurônios dopaminérgicos marcados em vermelho estava repleto de agregados marcados em verde pela presença dessa proteína, e que também foi identificada a redução do número de células positivas para marcador tirosina hidroxilase, que é essa marcação vermelha, e também foi identificado estruturas esféricas nessa região. E uma vez que a marcação de tirosina hidroxilase mostra a presença de neurônios, né, produtores do neurotransmissor dopamina, a perda dessas células nessa região implica na diminuição, né, na deficiência de dopamina nesse tecido. Mais tarde, esse mesmo grupo propôs fazer essa administração da rotenona, mas utilizando outra abordagem. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma marcação também de alfa-sinucleína em verde, mas em vermelho utilizado um outro marcador, que é a colina acetiltransferase, que é um precursor da síntese de acetilcolina, que é também um neurotransmissor. E na condição controle, eles não observam uma intensa marcação para alfa-sinucleína nesses camundongos, mas os camundongos que foram tratados com a rotenona, eles apresentavam uma intensa imunomarcação para essa proteína, tanto fora dos neurônios, quanto também em inclusões no citoplasma dessas células. Mas, quando eles fizeram uma vagotomia nesses camundongos, eles conseguiram observar uma redução da marcação dessa proteína nesses camundongos que foram tratados. E o que seria essa abordagem? Né? Então, aqui destacando a região, né, com a redução da marcação positiva para alfa-sinucleína, e essa abordagem, a vagotomia, ela consiste na ablação do sistema, ela consiste na ablação do nervo vago, que pode ser uma ablação completa ou seletiva.
E nesse caso foi feita uma ablação seletiva, eles utilizaram uma hemivagotomia e fizeram a ablação apenas uma parte, por isso que vocês observam a redução apenas nesse lado, e o lado não vagotomizado está ainda apresentando a marcação no interior das células. Outro grupo mostrou que não somente a administração oral da rotenona é capaz de induzir essa expressão de alfa-sinucleína aumentada nos camundongos, e mostrou que tanto nos camundongos tratados oralmente quanto injetados intraestreatalmente, né, ou seja, com injeções estereotáxicas direto no cérebro desses ratos, o intestino desses camundongos que foram tratados, desses ratos, apresentou marcação positiva nos plexos entéricos para a proteína alfa-sinucleína, e quando eles olharam para a população de células positivas para tirosina hidroxilase, eles observaram também uma redução do número de células positivas para esse marcador. E aí, além de observar essa redução da população de células, eles afirmaram que esses camundongos eles apresentaram sintomas de disfunção intestinal típicos da doença de Parkinson, como a constipação, além da redução dos níveis de proteínas juncionais do epitélio do cólon em relação aos animais do controle. E essa alteração nas proteínas juncionais do cólon, do tecido do intestino, ela também é reportada em pacientes portadores da doença de Parkinson. E nesse estudo, os pesquisadores afirmaram que nos pacientes portadores dessa doença, há uma redução dos níveis de proteínas juncionais, como a ocludina e ZOE1, em comparação ao grupo controle. Então, a gente observa aqui a diminuição dessa proteína no grupo portador do Parkinson, assim como a diminuição dos níveis da proteína ocludina na análise de Western blot. Assim como na imagem de imunohistoquímica, a gente consegue observar o limite dessas células marcadas por essa proteína, e quando olhamos para um paciente portador do Parkinson, esses limites eles não estão bem definidos, e eles afirmam que essas alterações implicam em modificações tanto funcionais quanto morfológicas e podem facilitar a passagem de um agente patógeno neurotrópico. Outro estudo experimental fez a utilização do paraquat, que é um herbicida utilizado na agricultura, que chamou a atenção de vários pesquisadores por apresentar uma forma estrutural muito semelhante ao MPTP, que é uma neurotoxina conhecida e até mesmo utilizada em modelos de indução de Parkinson. E o paraquat ele foi administrado por gavagem nos ratos, e esses ratos também apresentaram uma condição de estresse oxidativo elevado que culminou na morte de neurônios dopaminérgicos. Nesse estudo, os pesquisadores reportaram que a condição controle, ou seja, os animais que não foram tratados com paraquat, eles não apresentaram marcação para alfa-sinucleína nem no estômago, nem no intestino delgado e nem no intestino grosso. No entanto, quando eles olharam para os plexos entéricos de animais após 4 semanas de tratamento com paraquat, eles observaram uma intensa marcação de alfa-sinucleína nos plexos tanto do estômago quanto dos intestinos delgado e intestino grosso. Mas, quando eles também utilizaram a abordagem de vagotomia, eles observaram que essa expressão ela foi parcialmente reduzida. E aí eles afirmaram, reforçaram a hipótese de Braque, dizendo que a transmissão da alfa-sinucleína ocorre pelo núcleo motor dorsal do nervo vago, uma vez que esse efeito foi parcialmente reduzido nos camundongos que foram vagotomizados. E aí, resumindo os achados que a gente obteve até agora, os dados que a gente tem até o momento, a gente pode observar que a injúria química ela consegue induzir a agregação da proteína alfa-sinucleína e desenvolver esse acúmulo da proteína em formas patológicas tanto no trato intestinal, gastrointestinal, quanto também no sistema nervoso central. E um estudo posterior e um pouco mais sofisticado, os autores afirmam que a administração de lisados de cérebros de pacientes portadores de Parkinson em ratos consegue induzir, mimetizar essa condição nesses animais que foram tratados. E esse estudo ele foi realizado da seguinte maneira: receberam amostras pós-mortem do cérebro desses pacientes que já eram clinicamente diagnosticados com a doença de Parkinson, e esses tecidos eles foram validados através de imunohistoquímica para a proteína alfa-sinucleína
Então, mostrando na imagem A o corte histológico de um tecido marcado positivamente para a alfa-sinucleína nessa estrutura, que é um corpo de Lewy, além de regiões fibrilares dessa proteína positivamente marcadas no tecido. Após essa validação, o tecido foi lisado e a amostra de proteína foi separada em dois tipos de membrana. Uma membrana desnaturante, também conhecida como membrana de SDS, através da técnica de eletroforese, e uma membrana nativa, que não tem agente desnaturante. E nesses dois ensaios foi possível observar a forma monomérica da proteína na lane número 1, na lane de número 1, e das formas agregadas nas lanes número 2 e 4, uma vez que essa membrana nativa não possui um agente desnaturante, então é possível observar as formas agregadas. Além disso, esses lisados eles foram purificados e foram caracterizados por meio de microscopia eletrônica de varredura, mostrando suas formas monoméricas, que na imagem não é nem possível observar com detalhe sua estrutura, mas que as formas oligoméricas são mostradas como agregados mais eletrondensos, assim como as fibrilas, que são essas estruturas maiores formadas pelo acúmulo de vários oligômeros. E uma vez que foi caracterizado a presença dessas fibrilas, monômeros e oligômeros, esses lisados foram diluídos em salina e injetados em 5 porções do intestino dos animais, a fim de verificar a transmissão via nervo vago descrita por Braque e colaboradores e também pelos estudos propostos anteriormente. E eles dividiram também o nervo vago em vários quadrantes. Então, a gente tem aqui uma escala milimétrica mostrando da sua porção mais inicial, a partir do tronco encefálico, até a sua porção de conexão com o trato gastrointestinal. E eles observaram que 24 horas após a injeção desses lisados, os camundongos que foram tratados, eles não apresentaram marcação significativa para a alfa-sinucleína. Eu gostaria de chamar a atenção de que, nesse estudo, os autores utilizaram um anticorpo contra a proteína alfa-sinucleína na sua forma humana, né, a fim de não observar marcação para a forma endógena, ou seja, para a proteína do rato. Então, eles não observaram a marcação positiva para essa proteína após essas 12 horas. No entanto, quando eles olharam após 48 horas da ingestão desses lisados, esses camundongos apresentaram marcação intensa nas várias porções do nervo vago, que foram elencadas por eles, e na imagem a gente observa aqui, por exemplo, do quadrante 50 a 65, do 25 ao 40 e do 0 ao 15, que todas essas regiões foram marcadas positivamente para a proteína humana, tanto nas amostras, nos animais que receberam lisado diretamente do paciente, quanto os que receberam a forma fibrilar purificada. Após 72 horas, essa marcação se manteve intensa e eles afirmam que, nesse período, a marcação era muito mais intensa na porção final, ou seja, na porção que está mais próxima do tronco encefálico desses animais. E aí eles foram olhar a porção, né, do tronco encefálico onde tem os neurônios dopaminérgicos. E eles observaram que, em relação ao grupo controle, que recebeu BSA, ou seja, uma proteína albumina de soro bovino, esses camundongos não apresentaram marcação positiva para alfa-sinucleína, que seria marcado em vermelho, mas que os grupos que receberam a forma monomérica, oligomérica e também os que receberam a forma fibrilar apresentaram vários depósitos da proteína no citoplasma desses neurônios. E com isso, eles propuseram de que esses agregados, né, que a forma patológica da alfa-sinucleína, ela consegue ser transmitida de forma tempo-dependente do intestino até o tronco encefálico, em que, com 48 horas, já é possível observar ela distribuída em todo o nervo vago e que, após 6 dias, ela já está presente no tronco encefálico desses animais. Esses estudos foram recentemente reanalisados por outros grupos, que mostraram, então, que a forma exógena, né, a forma protofibrilar, não é ela em si a responsável por induzir o Parkinson, mas que ela consegue recrutar a proteína endógena e convertê-la em uma forma patológica.
E isso foi mostrado à medida que eles utilizaram um primeiro grupo de animais que receberam a injeção de protofibrilas de alfa-sinucleína no trato gastrointestinal, e eles observaram que esses animais apresentaram a marcação positiva para essas protofibrilas no tronco encefálico e também apresentaram a marcação positiva para a forma endógena. No entanto, no segundo grupo, onde eles fizeram a mesma abordagem de injeção dessas protofibrilas, mas realizaram a vagotomia, esses animais não desenvolveram a doença de Parkinson, e foi registrado no tronco encefálico desses animais apenas a marcação da forma endógena da proteína. E para ter certeza do que acontecia, eles utilizaram um terceiro grupo, que foi de camundongos nocautes para a proteína alfa-sinucleína, ou seja, camundongos que não possuem a expressão da proteína endógena. E ao injetar esses agregados fibrilares dessa proteína no sistema digestório desses animais, os camundongos não desenvolveram a doença de Parkinson. E por isso eles concluíram que esses animais desenvolveram a doença porque a forma protofibrilar recruta a forma endógena e transforma ela numa forma patológica. E diante de todos esses dados que nós observamos até agora, recapitulando a hipótese de Braque, validada por esses trabalhos, nós podemos dizer que um agente neurotrópico no trato gastrointestinal, seja ele no intestino ou ali no próprio estômago, por exemplo, ele pode induzir a agregação da proteína alfa-sinucleína nas porções do sistema nervoso entérico, que serão então conduzidas pelo nervo vago e alcançarão o mesencéfalo, onde irão iniciar a morte dos neurônios dopaminérgicos. No entanto, isso só acontece se o sistema nervoso entérico estiver conectado ao nervo vago, validando a observação de Braque, que afirma que o nervo vago consegue transmitir esses agregados e causar o Parkinson. Isso foi visto experimentalmente nesses estudos. No entanto, ao interromper a conexão do cérebro com o trato gastrointestinal através de vagotomia, esses outros estudos demonstraram que esses animais não desenvolveram a condição de Parkinson, e com isso, validando a hipótese proposta por Braque e seus colaboradores lá atrás. Mas refletindo, se o eixo cérebro-intestino ele é um eixo de comunicação bidirecional, será que essas alterações no sistema nervoso entérico não poderiam ser um reflexo de danos no sistema nervoso central? E a literatura mostra que existem correntes de pensamento que dizem que sim. Isso é visto nesse trabalho, por exemplo, em que os pesquisadores utilizaram o modelo de indução de Parkinson pela neurotoxina 6-hidroxidopamina, mostrando que os animais que foram tratados apresentavam uma intensa imunomarcação para GFAP, que é um marcador glial entérico, e em relação ao controle, essa marcação foi muito mais intensa. Além disso, eles observaram marcação positiva para a substância P e para o receptor NK1, que são receptores que são apontados como importantes mediadores da resposta inflamatória. E isso foi confirmado uma vez que eles verificaram a atividade de algumas citocinas inflamatórias e observaram que elas estavam aumentadas em relação aos animais que não foram tratados com 6-hidroxidopamina, que foi injetada no cérebro desses pacientes, desses camundongos. Mas, além disso, também são reportados outras participações de células da glia como um potencial neurotóxico na doença de Parkinson em outros modelos experimentais. Mas esse papel ainda é um pouco discutido na literatura e ainda não se sabe exatamente como que isso acontece. Mas também foi observado que pacientes portadores da doença de Parkinson, eles apresentam gliose reativa nos seus plexos entéricos. E esse trabalho, que fez análise de amostras do cólon desses pacientes, observou alterações em algumas citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, YFN-gama, IL-6 e IL-1-beta, mostrando que essas amostras dos pacientes que são portadores da doença de Parkinson são aumentadas para essas citocinas em relação ao controle, ou seja, de pessoas saudáveis. Além disso, também foi evidenciada a atividade de alguns marcadores gliais entéricos, como GFAP e SOX10, aumentadas nessas amostras de cólon desses pacientes.
Então, com isso, a gente chega à nossa última pergunta da aula de hoje, que é: a doença de Parkinson, então, ela inicia no cérebro ou no intestino? Isso nos faz refletir que hoje a gente aprendeu que na doença de Parkinson, os primeiros sintomas apresentados pelos pacientes são alterações na motilidade gastrointestinal, especialmente a constipação. E isso acontece porque o cérebro está conectado com o intestino através de um eixo de comunicação chamado eixo cérebro-intestino, que através de sua comunicação com o nervo vago, pode transmitir agregados patológicos da proteína alfa-sinucleína e desenvolver os sintomas motores clássicos da doença de Parkinson. E embora todos esses dados, todos esses trabalhos sejam muito interessantes e de valiosa contribuição, ainda não é possível afirmar que a doença de Parkinson de fato inicia no intestino, pois ainda existem questões em aberto, especialmente no que diz respeito à dinâmica da doença em humanos. Sendo assim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês na aula de hoje. Fica o meu muito obrigado.